Boa noite, meu afilhado, minha afilhada, todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Na aula de hoje, aula 1, falaremos um pouco sobre empreendedorismo, uma aula bem básica, onde eu falarei sobre conceitos, características, o contexto do empreendedorismo aqui no Brasil e no mundo. Fique comigo até o final, que eu vou dar um nicho de mercado para o meu afilhado, minha afilhada, nesta aula 1, muito interessante, um produto que tem muita saída em diversos marketplaces, pode ser o Mercado Livre, pode ser o Shopee, pode ser em qualquer outro lugar, tem saída esse produto, comprovadamente tem saída esse produto, é comprovado. O afiliado que dispõe de um pequeno capital, ao final eu vou mostrar ali um fornecedor que ele possa comprar, né, ter como fornecedor para revender aqui no Brasil, ok? Fica comigo, prazer, eu sou o professor, instrutor de voo Francisco Moreira, na aula de hoje, aula 1 sobre empreendedorismo. Então, meu afilhado, na aula 1, na aula de hoje, falaremos sobre alguns conceitos sobre empreendedorismo, algumas características, falaremos sobre a GEM, né, Global Entrepreneurship Monitor, né, monitor global de empreendedorismo, e o empreendedorismo no Brasil e o seu contexto mundial. Fique comigo, é uma aula curta, poucos slides, muito interessante, de bastante conhecimento sobre o empreendedorismo. O empreendedorismo começou desde a segunda metade do século XIX, estamos ouvindo histórias ligadas ao empreendedorismo. Esses são alguns brasileiros que tiveram seus nomes marcados na história como empreendedores. Francisco Matarazzo empreendeu muito no setor das indústrias. Antônio Hermílio de Moraes, formado nos Estados Unidos por engenharia, já teve tecelagem, teve muitas empresas e ele era o presidente do grupo Votorantim. Visconde de Mauá atuou, seu empreendedorismo foi no ramo da construção de ferrovias, banco. Na época, a malha ferroviária, o governo deixou de ter interesse pela construção na malha ferroviária porque o governo optou pela construção das nossas BRs. Então ele meio que sufocou a malha ferroviária e hoje nós não temos aí uma capacidade de transporte aí via trem. Né? O governo optou pelos automóveis, pela construção de estradas na época, e o Visconde de Mauá, apesar de ser um dos grandes empreendedores, acabou que as ferrovias foram deixadas de lado para que pudessem existir as estradas aí. Betinho atuou no empreendedorismo social. Quem não sabe, o empreendedorismo tem um conceito muito amplo e é possível fazer também o empreendedorismo social. Era a ação da cidadania contra a fome e a miséria e pela vida. Ele é o autor da famosa frase: quem tem fome tem pressa, um dos grandes empreendedores brasileiros no ramo do empreendedorismo social. Então, para quem não sabia, pode sim haver um empreendedorismo social, diferente do empreendedorismo onde você abre empresa, onde você realiza comércio, visando ao lucro, visando vendas, né? O Betinho atuou no empreendedorismo social. O empreendedor é alguém que percebe uma oportunidade e cria uma organização para persegui-la. Então, com essa famosa oração, eu lembrei aqui de um grande empreendedor chamado Leopoldo Almeida. O Leopoldo Almeida é um brasileiro que criou aqueles abridores de sachê de ketchup. Diz a lenda que o Leopoldo Almeida, uma bela tarde, foi fazer um lanche numa lanchonete e ele teve muita dificuldade para abrir esses sachês de ketchup, maionese, mostarda. Então, naquele momento, ele idealizou um abridor para o ketchup, para a maionese, para a mostarda, o sachê de grandes lanchonetes, pequenas lanchonetes, alguns restaurantes
e assim ele começou a sua fabricação, chegou a ganhar um prêmio nos Estados Unidos, e eu pude perceber uma vez numa pizzaria aqui no estado de Minas Gerais, tinha um abridor ali do grande inventor Leopoldo Almeida. Era um abridor que foi invenção dele. Então, o empreendedor é alguém que percebe uma oportunidade e cria uma organização para persegui-la. Ele percebeu que havia ali um déficit, uma dificuldade ali para a pessoa que estivesse lanchando ali ou comendo algum prato, pudesse abrir ali o sachêzinho ali, seja de ketchup, maionese, mostarda. Então ele percebeu uma oportunidade de mercado, um nicho de mercado, e criou toda uma organização para perseguir essa deficiência aí. Leopoldo Almeida, um dos grandes empreendedores brasileiro, criador do sachê que abre, criador do abridor de sachê que abre o ketchup, a mostarda e a maionese. Elementos do conceito de empreendedorismo, então algumas características aí do empreendedorismo e do próprio empreendedor, né? Conjunto de comportamentos e de hábitos que podem ser adquiridos, praticados e desenvolvidos pelos indivíduos. Por que, meu afilhado? Ninguém nasce empreendedor, ninguém nasce sabendo, apesar de ao longo do tempo ele ir adquirindo algumas características, algumas qualidades que podem lá na frente fazê-lo um bom empreendedor ou um empreendedor mediano. Então, comportamentos e hábitos que podem ser adquiridos, praticados e desenvolvidos pelos indivíduos. 2. Caracterizados por uma atitude proativa de observação da realidade, que os leva a ter boa percepção das oportunidades. Todo empreendedor, sem dúvida alguma, ele tem uma atitude proativa. Então, lembrando aí do nosso famoso empreendedor brasileiro, Leopoldo Almeida, ele teve uma atitude proativa quando ele observou a realidade da dificuldade ali de abrir ali o sachê do ketchup, da maionese e da mostarda. Ele teve essa boa percepção dessa grande oportunidade e trabalhou, se organizou, se planejou para a fabricação do objeto que pudesse abrir ali, do abridor do sachê de maionese, ketchup ou mostarda. 3. São capacitados para capturar e avaliar oportunidades e, a partir de suas ideias, desenvolver planos para realizar seus objetivos. É claro que essa capacitação ela é pessoal. O empreendedor não nasce empreendedor, como eu disse anteriormente. Ele pode procurar capacidades como cursos de administração, cursos de venda, cursos de marketing. Todo bom empreendedor, ele tem que ser bom vendedor, ok? É uma condição sine qua non. 4. Tem habilidade para conquistar apoio de colaboradores e de financiadores para seus empreendimentos. Essa é uma habilidade imprescindível também para um grande empreendedor, porque nem sempre, seja na ocasião de abertura do seu negócio, seja já depois de 2 anos, não importa o tempo de empreendimento do empreendedor, ele tem que ter uma capacidade de buscar apoio de colaboradores e de financiadores, porque ninguém faz nada sozinho, né? Então, de repente, para abrir o seu próprio negócio, o empreendedor teve que buscar apoio, investimentos, investidores, ou então um financiamento bancário para que o banco lhe capitalizasse para abrir o seu negócio, ou aquela sociedade em você entra com capital e eu entro com trabalho. Então, é o que está sendo dito aí, uma habilidade para conquistar o apoio de colaboradores. São habituados a tomar decisões. Os empreendedores são grandes tomadores de decisões. Mas não só os empreendedores, nós tomamos decisões todos os dias, a todos os momentos. Quer seja empreendedor, quer não seja, ao acordar no café da manhã você escolhe se vai comer torrada, se vai comer cereais, se vai comer um ovo, se vai comer um leite, qual a blusa, qual a cor que você vai vestir para sair para o trabalho. Você já está habituado a tomar decisões. É claro que o que está sendo dito ali no número 5, são habituados a tomar decisões ali, seriam grandes decisões que podem afetar a vida dos seus funcionários, né? Que ele tem uns funcionários, digamos, uma empresa já de
pequeno porte com 5, 6 funcionários. Então, a decisão ali que ele tomar dentro da sua empresa, de forma direta ou indireta, pode afetar sim a vida dos seus funcionários. 6. Buscam incessantemente criar valor para a sociedade através de seus empreendimentos. Então, hoje, o empreendedorismo tem que agregar valores à sociedade. Um empreendedorismo que não agrega muito valor à sociedade, ele acaba ficando para trás. Lembrando aí qual foi citado aqui na aula, o empreendedorismo que mais agregou valor à sociedade. Foi o empreendedorismo social do nosso grande Betinho, porque ele fazia muita coisa social para diversas pessoas. Então ele agregava muito valor para a sociedade. Ao longo do tempo, novos conceitos dentro do empreendedorismo foram surgindo, como a responsabilidade social. Toda empresa ela deve possuir no seu pilar a responsabilidade social, quer seja com a cidadania, quer seja com a proteção ao meio ambiente, quer seja com os direitos humanos. Imagine uma empresa que, mesmo gerando lucro, ela polua rios, lagoas ou qualquer lugar aí tem uma poluição aí. Então, a responsabilidade social, ela faz parte, sim, do empreendedorismo, seja pequeno ou seja de uma grande empresa, ela é muito necessária, ok? Um outro novo conceito que surgiu ao longo do tempo para o empreendedorismo foi agir de forma ética, né? Não matar a ética, não sufocar a ética dentro da sua empresa. O que seria uma ética empresarial? Ela é muito abrangente, eu vou citar apenas uma das características, é o empreendedor agir em conformidade com os valores morais dentro da empresa, aquilo que é esperado pela sociedade. Então, por exemplo, quando o empreendedor faz um contrato com um cliente e ele de qualquer forma ele não cumpre esse contrato e ele acaba dando um prejuízo, lesando ao seu cliente, e ele não age dentro dos valores morais para reparar o que foi feito, ele infringiu o princípio de ética empresarial. Um outro novo conceito que surgiu no mundo do empreendedorismo foi o conceito através das inovações tecnológicas. O que seriam essas inovações tecnológicas? O surgimento dos celulares e smartphones, o surgimento de redes sociais, o surgimento de tablets, né? Hoje, uma empresa que está fora do mundo digital, está fora da internet, não faz a sua divulgação nas redes sociais, não adquire os aplicativos todos modernos, ela acaba ficando para trás. Hoje em dia não é mais aquela divulgação através dos jornais, né? As páginas amarelas que já existiram. Então, se a empresa não utiliza os meios modernos, as inovações tecnológicas, ela fica para trás ali. Então, ela tem que ter um ritmo acelerado, o empreendedor hoje, para poder controlar a sua empresa, ver como é que está o status da sua empresa na internet, a parte de divulgação, a parte de feedback dos seus clientes. Então, abafar a concorrência ali não é eliminar, ele jamais vai conseguir eliminar a sua concorrência ali, mas é um jogo ali de competição ali do ritmo mesmo acelerado. Quem mais conseguir divulgar, quem mais conseguir ter suas éticas morais dentro da empresa, quem tiver um bom produto, quem tiver um feedback positivo dos seus clientes, dos seus compradores, né? Então, não podemos mais ficar no mundo do anúncio no jornal, das páginas amarelas. Hoje aí praticamente tudo é internet. Então surgiu esse novo conceito aí de internet e de inovações tecnológicas, onde as empresas devem fazer suas propagandas nas redes sociais, em todos os meios possíveis de internet. É possível medir o grau de empreendedorismo de um país? Sim, né? A GEM é uma organização internacional dedicada à pesquisa desse assunto. Anualmente, mede o grau de empreendedorismo de diversos países
levando em conta fatores que influenciam no sucesso das iniciativas empreendedoras. Os dados do empreendedorismo do Brasil são resultados constantes do relatório da GEM e confirmam a vocação empreendedora do povo brasileiro, apresentando uma taxa de atividade empreendedora de 12,7%, ou seja, praticamente 13 em cada 100 brasileiros adultos estão envolvidos com alguma atividade empreendedora, da fonte da GEM brasileira. O que acontece aqui, meu afilhado? No Brasil, a maioria dos empreendedores acabam indo empreender por uma necessidade, seja ele já está desempregado, seja ele ter um salário que não está condizente com os seus gastos, então ele vai empreender para complementar o seu salário. O que acontece no Brasil? É o chamado custo Brasil. Hoje nós estamos aí com a gasolina aí praticamente de 6 a 7 reais o litro aí da gasolina aí, e os salários não acompanham, a inflação está alta, uma série de coisas aí na nossa economia, então o salário não acompanha suprir todas essas necessidades, esses altos preços que são praticados aqui no Brasil devido às altas taxas de impostos. O imposto na gasolina federal, o imposto estadual, não vou entrar nesse mérito qual que é o mais caro, se é o estadual, se é o federal, e uma série de outras coisas. Mas o que acontece é que o brasileiro, para acompanhar esse custo Brasil, ele acaba empreendendo, ou vive somente do seu empreendimento, ou ele tem o seu emprego, o seu salário e vai empreender para complementar a sua renda. Por essa razão, nós temos aí 13 em cada 100 brasileiros adultos estão envolvidos com alguma atividade empreendedora. No entanto, os dados continuam a revelar o lado sombrio de nosso alto índice de empreendedorismo, que coloca o país entre os 10 mais empreendedores. Dos 7 milhões e meio de brasileiros que empreendem, 41,6% não o fazem voluntariamente, mas sim por uma necessidade. Então, como eu disse no slide anterior, o brasileiro ele acaba tendo que empreender por uma questão de necessidade de sobrevivência. Quer seja porque ele se encontra desempregado e acabou vendo uma oportunidade para ele empreender, quer seja que o seu salário não está conseguindo suprir todas as suas necessidades básicas e ele acaba empreendendo para complementar o seu salário. Então, nem sempre o empreendedor ele vai empreender porque ele viu uma oportunidade, teve um insight. Não, ele acaba aqui no Brasil empreendendo por uma questão de necessidade. Nos Estados Unidos, eu soube de um rapaz que há muitos anos atrás, acredito que seja na década 80, ele estava lá com seus 17 anos, eu não me recordo o nome desse empreendedor, mas ele resolveu atuar, realizar o seu empreendedorismo no ramo de peças para academia, vender halteres, vender tudo isso que as academias precisam ali para os seus clientes. Então ele não tinha o capital e ele resolveu comprar no cartão de crédito da sua mãe algumas peças para a academia, né? Tapetes, halteres, e revender essas peças de academia, e assim ele foi tendo bastante sucesso no seu empreendimento e ele chegou a montar uma academia, 2 academias. No final de um certo período de tempo, ele chegou a ser dono de uma rede de academias. Ele começou esse empreendedorismo, não foi por uma questão de necessidade. Ele viu ali um nicho de mercado, viu ali uma oportunidade. Na época, na década de 80, não existiam nem grandes academias, então ele percebeu que as academias precisariam de um material para que ela pudesse funcionar e ele foi empreender dessa forma aí. Diferentemente da questão do empreendedorismo brasileiro, que nem sempre é por uma questão de visão, uma questão de um insight, assim, de uma oportunidade somente. Ele necessita realmente de empreender. Bem, meu afilhado, aqui para terminarmos aqui a nossa aula, espero que tenham gostado. Eu prometi no começo do nosso vídeo
que eu iria revelar um nicho de mercado, um produto que tem boa saída comprovadamente, e eu vou lhe dizer, o relógio é um produto, os relógios são produtos que têm bastante saída, bastante aceitação pelo público masculino e público feminino. O empreendedor, sem dispor de um grande capital, ele pode comprar os relógios, como por exemplo ali na AliExpress, são relógios que estão com valores, conforme aqui a figura, em real, né? O valor está em real, e o afiliado com pequeno capital, ele pode comprar esses relógios e revender em diversos marketplaces aqui no Brasil, onde pode ser vendido financiado e dá para gerar um lucro com esse tipo de produto. Então, como eu havia prometido, o nicho de mercado aí já está explorado por bastante gente, mas é igual coração de mãe, né? Sempre tem um lugar para mais um, né? Relógio é um produto de uma grande aceitabilidade pelos consumidores aqui no Brasil. Meus afiliados, essa foi a aula número 1 de empreendedorismo. Prazer, eu sou o professor instrutor de voo Francisco Moreira. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula número 2 de empreendedorismo.